Bom, gente, em primeiro lugar, quero agradecer vocês, ao público, né, aos alunos que estão na sala, à comissão, ao palestrante, né, a disponibilidade, né, professor Diego, né, eu sei que você está cheio de coisas aí, né, se dispôs a contribuir conosco, né, nessa semana tão importante para nosso campus, e em nome da comissão, agradeço a sua participação. Vou falar um pouquinho do professor. Professor Diego possui graduação em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo e licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Associada Brasil. Especialização em Gestão Pública pela Universidade Aberta do Brasil, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Mestrado em Fisiofarmacologia pela Unifesp, pela Escola Paulista de Medicina, doutorado em Fisiofarmacologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, integrante do Grupo de Pesquisa de Tecnologia para o Manejo de Agroecossistema Tropical, do IFRO. Atualmente, ele é professor de Biologia do IFRO, com a função de coordenador do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, campus Colorado do Oeste. Tem experiência na área de fisiologia, com ênfase em fisiologia endócrina, atuando principalmente nos seguintes temas: resistência à insulina, diabetes, estresse oxidativo e ensino de biologia. Então, com vocês, professor, a sala é sua, fique à vontade. Diego Soares Carvalho, doutor Diego Soares Carvalho, fique à vontade. Ô, Tânia, eu que agradeço aí pelo convite, né? É uma satisfação muito grande poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e quero parabenizar a toda a comissão, né, pela organização do evento. Não é fácil, né, realizar um evento desse e espero que os alunos estejam aproveitando aí, né. Se tiver alguma pergunta, pode me interromper, né, a qualquer momento, sem problemas, tá bom? Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a biologia celular, né, fazer uma parte mais básica, geral, e depois a gente vai ver algumas aplicações. Então, essa é a ideia, né, da minha fala com vocês. Acho que o público é mesclado, né, tem aluno do ensino médio e tem aluno também do superior, é isso, né, Tânia? Nós convidamos todos os alunos do campus, então realmente vai ter gente de todos os cursos aí. Legal, bacana. Mas quando a gente pensa nessa área da biologia celular, mas não só da biologia celular, como da biologia em geral, todas as áreas, das sub-áreas dentro da biologia, o ser humano sempre observou, né, os fenômenos naturais, os animais, as plantas, né? Então, desde a Grécia antiga, a gente já tem muitos relatos aí de observações. Na Idade Média, vem o renascimento cultural, a física se destaca, tem grandes físicos, grandes nomes aí da física, né? Século XVII, a gente tem a Revolução Científica, né, com o Galileu Galilei, né, colocado à Inquisição. Então, tem toda essa situação, então a ciência começa a ganhar corpo, né? E aí a gente chega no século, meados do século XIX até o século XX, a gente vai ter aí as grandes teorias que vão reger aí a biologia, né? A gente tem a teoria darwiniana, e aí eu coloquei Darwin e o Wallace, porque o Wallace também teve uma contribuição importante, acaba sendo não muito reconhecido às vezes, a gente acaba falando mais de Darwin, mas o Wallace também teve a contribuição nessa teoria, né? E aí a teoria da evolução, que que explica, né, que todos os organismos estão interconectados, né? Então você tem um ancestral comum, e a partir desse ancestral
você tem aí os organismos que têm um grau de parentesco, né, uma interconexão. Então, essa teoria, ela vem para revolucionar aí a biologia, né? Embora, né, a gente, até o final do século XVIII, século XIX, a gente nem tinha a ciência biologia, né? A biologia, ela vai surgir no final do século XVIII, início do século XIX, a biologia como ciência, né? E depois do século XX, meados do século XX, século XXI, a gente vai ter o boom aí de avanço da biologia, que é a parte da biologia molecular, né? Que aí a gente vai entender os fenômenos celulares no nível molecular, né? E a gente vai tratar um pouco ao longo aí da nossa fala. Então, a gente pode perceber que na biologia, assim como todas as áreas da ciência, o conhecimento ele vai sendo construído ao longo do tempo, né? E não é um único cientista que é responsável pelo desenvolvimento. A gente vai tendo uma cooperação e vai é como se fosse uma parede, e cada um vai colocando um tijolinho e a gente vai crescendo aí no conhecimento e evoluindo, né? Então, os seres vivos, para vocês terem ideias, a gente tinha 3 reinos, né? O reino animal, vegetal e o mineral, né? E aí, a partir desse conhecimento que a gente tem, né, a partir do conhecimento que a gente começa, e aí vem toda a questão do microscópio, né, que foi aí também um equipamento que possibilitou a gente visualizar a célula, e aí a gente pode destacar aqui o Leeuwenhoek, que foi que é considerado o pai da microbiologia, que fez várias observações e vários desenhos, né, usando o microscópio. O microscópio ele vai se tornar um equipamento mais acessível só lá para o final, só no início do século XIX mesmo. O microscópio era um pouco restrito, e a qualidade também do microscópio, né? Então, hoje nós temos vários tipos de microscópios que nos permite enxergar aí várias estruturas celulares que a gente não conseguia visualizar e estudar antes, né? A gente tem o microscópio óptico, né, que é o microscópio que a gente tem mais acesso, né, que nos campi a gente tem, mas tem outros microscópios aí que são utilizados aí para pesquisa, microscópio eletrônico de varredura, tem microscópio confocal, tem os citômetros, que são equipamentos que a gente utiliza para fazer pesquisa aí, para estudar as células, né? Então, mas tem uma publicação de 1939, do Matthias Schneider e Theodor Schubert, que o Matthias era o botânico e o Schubert era o zoólogo, e eles dois fizeram essa publicação que é o marco para o início da biologia celular. E eles descrevem, né, e criam a teoria celular. E a partir dessa teoria celular, eles mostram que todos os organismos eles são constituídos por células, né? Então, toda a vida ela é organizada através de células. Isso é um marco, e com esse conhecimento, através do microscópio, a gente... e aí você tem, em 1965, o Robert Hooke, ele visualiza a célula, né? Mas a célula, até então, ele visualizou a célula, viu a cortiça, né? A célula de epiderme vegetal, que é a cortiça que usa para tampar a garrafa de vinho, por exemplo. Ele fez um corte fino e viu aquele material, mas só via a delimitação da parede. Aí ele fez uma relação, mas a cortiça, ele descreveu a cortiça pelas suas propriedades mais físicas do que biológicas, propriamente dito. Mas esse nome de célula vem de cela, desse pequeno compartimento que ele visualizou, né? E a partir daí começa, então, o entendimento da célula, e surge a biologia. A biologia surge
como ciência. E aí, mas aí a gente pode, a biologia, né, a bio significa vida, e logia vem do logos, né? Então é o estudo da vida, biologia. Mas o que é a vida? Então tem essa definição aqui do Alberts, né? Que é um sistema altamente regulado de síntese e manutenção de moléculas, né? E a vida ela ocorre na célula. Né? E a teoria celular diz que todos os organismos são constituídos por células. Ok? Essas células, elas apresentam diferentes morfologias, ok? Então, você tem aqui, por exemplo, um neurônio, tem um paramécio, tem uma euglena aqui, tem bactérias, né? Você tem aqui você tem essa bactéria aqui, fugiu o nome dela, você tem essa aqui, a H. pylori, né, que é muito conhecida aí nos casos das pessoas que têm, às vezes tem gastrite, é muito comum ter essa bactéria, né. Na verdade, é a Saccharomyces cerevisiae, né, isso aqui não é bactéria, é um fungo. A bactéria é só a última aqui. Beleza? Então, as células, e aí os organismos podem ser unicelulares, né? Por exemplo, isso aqui é um organismo unicelular, que é um organismo unicelular, são protozoários, né, que são constituídos por apenas uma célula, assim como a gente tem organismos que apresentam trilhões de células. Né? Agora, o que é a célula? As células são pequenas unidades que são delimitadas por membrana, preenchida por uma solução aquosa, concentrada aí de compostos, que tem uma capacidade extraordinária de criar cópias delas mesmas pelo seu crescimento e pelos seus processos de divisão, né? Você tem a mitose, tem a meiose, onde a mitose é uma célula divide em duas, né? Um processo equacional, enquanto a meiose você vai ter um processo reducional, que é um processo para formação de gametas em animais, formação de gametas e esporos em plantas. Okay? Mas quando a gente olha, e a partir de todo esse conhecimento que vai sendo construído na biologia, e aí o Whittaker, ele classifica os organismos em 5 reinos, e aí a gente tem o reino, você tem as bactérias, monera, você tem protozoários, tem fungi, as plantas e os animais, né? Essa classificação aí dos 5 reinos, ok? Mas o que todos os seres vivos, eles têm em comum? Eles apresentam a célula em comum, certo? Indo de acordo com a teoria celular, que todos os organismos são constituídos por célula. Então, a vida, ela ocorre na célula. Então, para a gente entender os processos que ocorrem no organismo vivo, não tem como você não estudar a célula, porque todos os fenômenos, os eventos, ocorrem primariamente na célula. E aí você tem as células que vão se agrupar, vão formar os tecidos, os órgãos vão formar os sistemas, o organismo como um todo. Okay? E aí, a gente, utilizando a biologia molecular, para fazer, usando a biologia molecular no sistema de classificação, acho que alguém está com o microfone aberto aí, né? Pessoal, vamos ligar o microfone, por favor. Então, usando a biologia molecular, o Weiss, ele estudou RNA ribossômico e fez uma classificação que está acima do reino, que são os domínios. Então, basicamente, ele fez a classificação aqui com 3 domínios, né? O domínio das eubactérias, das arqueias e dos eucariotos, né? Então, a gente tem todos os seres vivos agrupados em 3 domínios. O domínio é uma classificação que está acima do reino, né? O reino, porque daí a gente tem toda aquela classificação de reino, família, classe, ordem, gênero, até chegar na espécie.
A gente até usa o Reficofage para lembrar, né? Mas tem uma classificação nova, né, utilizando biologia molecular, que está acima do reino, que são esses 3 domínios. Tem os 5 reinos aqui, são 3 domínios. As eubactérias, que são as bactérias que a gente conhece, que são mais conhecidas, que causam as doenças, que são utilizadas para a produção dos alimentos, ok? Estão aqui nas eubactérias. E nós temos as arqueias, que são bactérias que vivem em locais inóspitos, que suportam temperaturas altíssimas, pH muito baixo, salinidade alta. São essas arqueobactérias, ok? E nós temos os organismos do domínio eucária, os eucariotos, que aqui você já tem os fungos, as plantas, os animais, ok? Quando a gente olha essa árvore filogenética, a gente vê, você tem um ancestral comum e aí vai tendo as bifurcações, e vai surgindo os grupos aí de organismos que apresentam características, tem uma associação aí. Mas para a gente entrar um pouco na célula agora, nós vimos que as bactérias, tem as eubactérias, as arqueias, e o que essas bactérias, e as arqueias e as eubactérias, elas apresentam em comum é o tipo de células. Ambas apresentam células procariontes, certo? Então, o que essa célula procarionte, que características elas apresentam? Uma característica marcante é a ausência do envoltório nuclear, certo? Então, o material genético dessa célula, ele está disperso no citoplasma dessa célula. Então, ele não tem envoltório nuclear, não tem um núcleo organizado. E é uma célula que ela é pobre em organelas membranosas. Então, a gente consegue ver alguns ribossomos aqui, ok? Então, é uma célula que é pobre em organelas membranosas, não apresenta envoltório nuclear. Você tem essas fimbrias aqui, né? Vai ajudar a célula a fazer o processo de adesão, né, a superfície. Essa região onde o DNA está disperso, a gente chama de nucleóide, né? Você tem os ribossomos, que o ribossomo é a organela responsável pela síntese de proteínas, ok? A célula, nesse caso, essa célula ela tem a parede celular, na verdade, essa bactéria é uma bactéria encapsulada, então ela tem uma cápsula, tem a parede e tem a membrana celular, ou uma membrana plasmática. Todas as células, elas apresentam basicamente 3 estruturas que são comuns, né? A gente tem a membrana plasmática, o citossol da célula e ribossomos, né? E material genético. Toda célula tem essas estruturas. Aí depois vai ter as peculiaridades, a gente vai ver depois na célula eucarionte, que é uma célula que é rica em organelas membranosas, enquanto que essa célula aqui, a célula procarionte, ela é uma célula que é pobre em organelas membranosas. Então, essa parede da célula bacteriana, ela vai gerar aí vai dar estruturação, certo? E proteção aí para essa célula. As bactérias igual essa bactéria, que é uma bactéria encapsulada, ela vai ter uma proteção a mais, e o tipo de tratamento de antibiótico que você vai utilizar, às vezes vai diferenciar, e às vezes dificulta o tratamento também, essa cápsula. Nesse caso, essa bactéria ela apresenta o flagelo, né, que é uma estrutura utilizada para locomoção, ok? Então, essa é uma visão geral de uma célula procarionte, né? Então, uma célula que é pobre em organelas membranosas e que não apresenta envoltório nuclear, e o material genético está disperso no citoplasma, ok? As bactérias, a galera aí que é do curso de alimentos, sabe da importância de toda a parte de controle, né, que precisa ter na produção e armazenamento dos alimentos, por causa da questão da intoxicação alimentar, né, que está relacionado com o pH do meio, com a quantidade de água do alimento, o meio nutritivo, oxigênio e tudo mais. Tem bactérias que são patogênicas, no entanto, tem bactérias também que são muito importantes, que fazem simbiose, por exemplo, no nosso intestino, certo?
assim como em outros animais, né, a gente tem, por exemplo, bactérias fazendo simbiose no rumen, né, dos bois aí, né, no geral, né, que são importantes para o processo de digestão e absorção, assim como nos humanos também, as bactérias são importantes aí no processo de absorção aí de alguns nutrientes. Além disso, as bactérias são muito utilizadas na produção de alimentos, né? Alimentos, aí, os derivados do leite, em geral, você utiliza bactérias para a produção de iogurte e fermentados. E aí nós temos a célula eucarionte, né? Nesse caso, nós temos a célula eucarionte animal e vegetal, que são as que a gente acaba dando uma atenção maior, né? Mas, como vocês podem perceber, a célula eucarionte ela tem um envoltório nuclear, né? Que dentro a gente pode ver o nucleolo dessa célula, e o material genético fica organizado aqui dentro desse núcleo, né? Esse núcleo ele tem associação direta com o retículo endoplasmático granuloso. A gente tem esse retículo endoplasmático granuloso, ele recebe esse nome porque ele tem ribossomos aderidos, certo? E o ribossomo sempre tem a função de fazer síntese de proteínas. Então, ocorre síntese de proteínas em ribossomos livres e em ribossomos aderidos aqui no retículo endoplasmático. E a célula, ela utiliza um sistema para comunicação, para transportar substâncias dentro e até fazer exocitose, que é um sistema que a gente chama de um sistema de endomembranas. Então, você tem uma intercomunicação de membranas que envolve aí algumas organelas, que vai fazer com que essas substâncias são produzidas em uma organela, que elas consigam transitar pela célula e serem exocitadas aí. Então, a gente tem o retículo endoplasmático granuloso, né? Você pode ver que é uma rede de membranas, né? Que envolve aí boa parte do citoplasma da célula, que vai fazer transporte de substâncias, vai produzir proteínas, certo? Algumas proteínas são produzidas aqui, vêm para o complexo de Golgi, vai sofrer modificações aqui nas cisternas do complexo de Golgi, né, do complexo golgiense, e vão sofrer, por exemplo, processos de glicosilação, né, então vai ter um processo de alterações pós-traducionais que ocorrem em proteínas, por exemplo, no retículo endoplasmático e no Golgi, e vai modificar essas proteínas para elas desenvolverem as suas determinadas funções, né? Retículo endoplasmático liso, que esse retículo está mais relacionado com degradação de algumas substâncias, como, por exemplo, álcool, algumas drogas são degradadas aqui, armazenamento de cálcio, produção de lipídios, certo? Os lipídios que formam a membrana plasmática são produzidos aqui nessa organela, ok? Armazenamento de cálcio, o retículo endoplasmático liso, inclusive muito importante nas células musculares, processo de contração muscular, esse cálcio armazenado ele é liberado, o citosol, para ativar o mecanismo de contração. E aí tem a mitocôndria, né? A mitocôndria é a organela responsável pelo processo de respiração celular, onde vai ocorrer aí a produção, a maior geração de ATP, que é a moeda energética que a célula utiliza para realizar suas atividades, ok? A membrana plasmática, que vai fazer toda a parte de delimitação do meio intra dentro para o meio extracelular, que vai controlar a passagem de substâncias, né, a entrada e saída de substâncias, vai fazer a permeabilidade seletiva, faz a parte de sinalização celular, né, então a gente tem vários receptores na membrana que faz a comunicação, né, a comunicação de uma célula com outra, ok? Substâncias vindo de regiões distintas do organismo se ligam a esses receptores de superfície da membrana e geram uma cascata de sinalização intracelular, vai gerar uma resposta celular, ou pode inibir, dependendo do receptor e do seu ligante. Nós temos o citoesqueleto da célula, que é formado aí por microfilamentos, filamentos intermediários,
e microtúbulos, que vão fazer toda a parte de sustentação dessa célula. Então, essas organelas, elas ficam aí nesse hialoplasma, com toda essa amarração desses microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos, okay, que vai dar sustentação e estruturação para a célula. Aí vai atuar em vários mecanismos também, né, como, por exemplo, a secreção celular, processo de contração, você tem proteínas desses filamentos que atuam. A gente tem aqui, por exemplo, essa célula tem flagelo, né, e um exemplo de célula animal que tem flagelo é o espermatozoide, né, que é o gameta, vai ajudar na locomoção, ele é lançado no canal vaginal, tem que passar pelo útero e até a tuba uterina para fazer o processo de fecundação, para fecundar o óvulo, né. Essa célula apresenta essas projeções aqui na membrana, essas especializações, são as microvilosidades, que vai, por exemplo, no intestino, isso é importante para aumentar a área de contato com os nutrientes e absorver mais. Enfim, as células, elas têm várias adaptações aí na membrana para realizar diferentes atividades. Você tem lisossomo, né, que vai fazer a digestão intracelular. O aparelho de Golgi vai fazer a parte de secreção, de empacotamento, a formação de algumas vesículas, maturação de proteínas. Então, essa é uma visão geral da célula, né? Aqui nós temos o núcleo, que tem composto por uma dupla membrana, tem os poros, que vai comunicar, então o material do núcleo tem comunicação com o citoplasma. Vocês devem lembrar, se já estudaram, que aqui vai ocorrer o processo de replicação do DNA, transcrição, esse RNA, ele sai do núcleo e vem para cá para o citoplasma e vai ocorrer o processo de tradução nos ribossomos, livres ou aqui, os ribossomos que estão no retículo endoplasmático granuloso, né? Então, a gente teve uma visão geral da célula animal, aqui nós temos uma visão geral de uma célula vegetal, onde nós podemos perceber que essa célula tem uma parede celular, né, com sua maior composição, a celulose, tem a presença nessa parede de plasmodesmos, que vai permitir a comunicação do citoplasma de uma célula com outro. Você tem a presença de cloroplastos, né, que é uma organela específica do grupo dos vegetais, que vai fazer o processo de fotossíntese, um processo importantíssimo aí para a existência da vida no planeta, né, e um vacúolo central bem desenvolvido, né, esse vacúolo, ele é bem proeminente nessa célula vegetal, né, ele tem várias funções de armazenamento, controle osmótico da célula, vai fazer hidrólise de macromoléculas, certo? E o vacúolo, ele está intimamente relacionado com o crescimento do vegetal, ok? As outras organelas têm as funções muito similares, eu não vou falar muito aqui, certo? De repetir o que eu já falei anteriormente. Mas a célula, para se comunicar, para fazer o trânsito de algumas substâncias no seu meio e até fazer processo de exocitose, de liberar substâncias para o meio externo, ela utiliza esse sistema de endomembranas, né, que envolve envelope nuclear, retículo endoplasmático, complexo Golgiense, e os lisossomos e algumas vesículas e vacúolos, né, e a membrana plasmática. Essas vesículas, elas podem fundir com a membrana, né, e aí seriam exocitadas ou endocitadas. Então, com todo esse conhecimento que a gente desenvolveu, e conhecendo a célula e conhecendo as suas organelas, a gente percebe que, quando a gente olha para a vida no planeta, a gente teve um ancestral comum, um procarioto, uma célula procariota, né? Então, a bactéria. E aí, nós temos as bactérias que são bactérias fotossintéticas, que conseguem fazer fotossíntese em lamelas, na sua membrana, elas não apresentam cloroplastos, obviamente.
Aí nós temos, na verdade, essas aqui são as bactérias não fotossintéticas, as bactérias fotossintéticas, essas que conseguem fazer fotossíntese, né? Então, aqui, a gente tem aqui, ó, a presença de duas organelas importantes, a mitocôndria, então as bactérias não apresentam, aqui você tem o surgimento, né, de mitocôndrias que vai estar presente nas plantas, nos animais, nos fungos. Então, todos esses organismos aqui apresentam mitocôndrias. Enquanto que o cloroplasto, ele surge aqui, ó, no grupo das plantas, ok? E aí a gente tem do outro lado as arqueias, né? Então, as arqueias, elas estão muito mais próximas dos organismos eucariotos, dos animais, do que as eubactérias. Então, a mitocôndria, ela é uma organela muito importante, a gente fala que é a central elétrica da célula, onde vai ter a produção de energia, a geração de ATP, né? O ATP é um nucleotídeo, que é utilizado aí para as atividades celulares, né? Para a célula utilizar energia de forma imediata, ela usa essa molécula, né? Você tem a hidrólise de ATP. E aí rompe uma ligação entre os três fosfatos que ela tem, libera energia, e a energia que a célula utiliza para as suas atividades. Então, aqui a gente tem uma eletromicrografia, né, de uma mitocôndria, obtida a partir de um microscópio eletrônico, e a gente consegue ver que a mitocôndria ela tem duas membranas, a membrana externa e a membrana interna, tem um espaço intermembranar. A membrana externa é lisa, a membrana interna ela faz essas voltas, né? E essas voltas aqui são chamadas de cristas mitocondriais. E no processo de respiração celular, tem três eventos básicos, né? Tem a glicólise, que é a quebra da glicose, que vai ocorrer no citoplasma da célula, né? E aí depois vai formar um conjunto de 10 reações químicas, chega no piruvato, no ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai reagir com a acetilcoenzima A aqui na mitocôndria, formando acetil-CoA. Essa acetil-CoA entra para o ciclo do ácido cítrico na matriz mitocondrial, toda essa região interna que é a matriz mitocondrial, certo? E a última etapa, que é a fosforilação oxidativa, acontece na crista, ou na membrana interna da mitocôndria, que é onde vai ocorrer aí toda a preparação dos NADH, né, que foram formados, os NAD, FAD, os ATPs que foram produzidos anteriormente, na verdade, os NAD e FADH2, que são produzidos tanto na glicólise no ciclo do ácido cítrico, a gente vai ter aí essas moléculas altamente energizadas e esses elétrons vão ser liberados aí para a produção de ATP nessa última etapa aqui na membrana interna da mitocôndria. Então, a mitocôndria é uma organela muito importante, né? Agora, essa organela, como a gente viu, os ancestrais não tinham, né? Os procariotos não apresentam mitocôndria. Então, como surgiu essa mitocôndria? Então, tem uma teoria, que é chamada de teoria da endossimbiose, ou teoria endossimbiótica, proposto pela Margulis, né, uma cientista que propôs essa teoria, e essa teoria explica a origem da mitocôndria, que aí a gente tinha uma célula pré-eucariótica anaeróbia, ela não utilizava oxigênio no processo de respiração, e aí você tem, então, uma bactéria, que é aeróbia, que utiliza oxigênio, faz uma simbiose. Essa bactéria é englobada por essa célula, e aí nós temos, então, essa bactéria agora no meio intracelular. Percebo que essa bactéria tinha a membrana dela, e com englobamento aqui ela apresenta duas membranas, uma dupla membrana, que é isso que a gente percebe na mitocôndria, membrana externa e membrana interna, como nós já falamos. O DNA bacteriano é um DNA muito parecido com o DNA da mitocôndria, ok? Então, são fatores que favorecem essa teoria, né? Que dá sustentação a essa teoria. E as mitocôndrias, elas têm capacidade de autoduplicação, ok? Então, elas se autoduplicam, elas têm uma certa autonomia em relação ao núcleo. Ela tem DNA próprio aqui, tem ribossomos, então ela faz sua replicação do seu DNA,
ela vai fazer processos aí de transcrição e tradução aí dentro, exclusivos da mitocôndria, ok? E aí a célula, ela tem várias mitocôndrias, né? Não tem só uma mitocôndria. E dependendo do tipo celular, você vai ter mais ou menos mitocôndrias, dependendo da demanda energética da célula. Há uma outra organela extremamente importante, presente nos vegetais, são os cloroplastos. Os cloroplastos também apresentam são muitas similaridades com a mitocôndria, ok? Então, nós temos que o sistema de dupla membrana externa, membrana interna, o espaço intermembranar. Lá na mitocôndria, a gente chamava toda a região interna aqui, que está em verde claro, de matriz mitocondrial. Aqui no cloroplasto a gente chama de estroma. Então aqui a gente tem a membrana do tilacoide, né, os empilhamentos, que vão formar os granos, que formam grana, ok? E a gente tem as etapas da fotossíntese que ocorrem na membrana do tilacoide, ok? E na matriz, no estroma do cloroplasto, certo? A gente tem a primeira etapa da fotossíntese, que a luz vai incidir nos pigmentos, vai excitar o elétron, e vai ter todo o transporte desses elétrons pelas proteínas nessas membranas do tilacoide, né? E aí você tem, então, a produção aí de NADPH e tem produção também de ATP nessa membrana tilacoide, e esses produtos, eles são utilizados na próxima etapa aqui na matriz, que é a segunda etapa, a etapa enzimática da fotossíntese, onde vai ter a fixação do carbono aqui na matriz, certo? Que é o ciclo de Calvin-Benson, o ciclo de fixação do carbono. Você tem a enzima rubisco que vai se associar ao CO2 e vai converter esse carbono inorgânico em carbono orgânico para a produção aí dos açúcares, das substâncias orgânicas aí que as plantas produzem e que é extremamente importante nas cadeias alimentares, né? Porque tudo que a gente come, que a gente alimenta, direto ou indiretamente, vem desses organismos fotossintetizantes, desses organismos que são chamados de autotróficos, né? Assim como na origem, a explicação da origem das mitocôndrias, a gente tem a explicação, a mesma teoria que explica a origem dos cloroplastos, ok? Então, nós temos aí uma célula eucariótica primitiva, que já tinha feito uma associação com bactérias aeróbias, né? E aí essa bactéria aqui dentro se especializou em mitocôndria, a gente tem uma nova associação, um englobamento de uma bactéria fotossintética, e aí essa bactéria agora, um sistema de dupla membrana, que essa bactéria aqui se especializa no cloroplasto dentro dessa célula, nesse microambiente, e vai fazer o processo de fotossíntese. Então, a célula vegetal, além de fazer respiração celular, porque tem mitocôndria, ela faz também a fotossíntese. É uma célula bem complexa, com alto grau de complexidade, ok? Então, esses dois eventos são extremamente importantes, né? Os eventos que você tem a principal fonte de energia do nosso planeta, a energia luminosa, que vem do Sol. Essa energia ela é absorvida pelos organismos fotossintetizantes, certo? Nos cloroplastos, você vai ter aí os processos aí de formação de açúcares e de outras moléculas orgânicas, e vai ter, com a quebra da água que ocorre aqui, nessa primeira etapa, você vai ter a liberação do oxigênio, né? E a liberação do oxigênio que nós utilizamos na nossa respiração, vem desse processo aqui, né? Que grande parte desse oxigênio livre da atmosfera vem da produção aí por algas dos oceanos, né? Que as plantas, elas produzem, mas também utilizam boa parte aí desse oxigênio, ok? Então, nesse processo de fotossíntese, você vai produzir aí as moléculas orgânicas, e essas moléculas orgânicas serão utilizadas no processo de respiração celular na mitocôndria. Esse oxigênio também é utilizado aqui, certo? Para a produção de ATP, certo? Adenosina trifosfato, que é um nucleotídeo importante que vai fornecer energia para o trabalho celular.
Esse processo aqui, que ocorre aqui na mitocôndria, ele vai pegar o oxigênio e o carboidrato, por exemplo, e vai produzir aqui ATP, liberar CO2 e água, que serão utilizadas aqui, né? Então, essas duas organelas, elas utilizam aí, tem esses reagentes e produtos que são utilizados em comum. Mas quando a gente está falando da vida, a vida ela tem uma química básica que é similar, que todo organismo apresenta. Seja bactéria, seja protozoário, seja fungo, planta, animal, essa estrutura básica aqui da estrutura do DNA, né, e de RNA, e DNA é transcrito em RNA e traduzido em proteína, isso aqui é básico, né? Esse sistema é básico, é similar para todos os organismos. Quando a gente está olhando a célula, a gente precisa entender um pouco da química da célula. E aí tem 4 elementos, basicamente, que você vai encontrar em maior quantidade na célula, que a gente tem a siglazinha SHON, para lembrar, né, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, são os elementos que você vai encontrar em maior quantidade, que vai formar as macromoléculas, né? Enquanto você tem os outros elementos que são muito importantes, mas em menor quantidade, como, por exemplo, você tem aí sódio, magnésio, fósforo, enxofre, cloro, potássio, cálcio, ok? Então, basicamente, a gente tem esses elementos aí que vão estar em maior quantidade nas células e que são extremamente importantes, ok? Quando a gente pega uma célula, esse exemplo, essa figura apresenta um exemplo de uma célula bacteriana, mas é muito parecido também a essa concentração desses elementos. Então, a gente tem que 70% da célula é constituído por água. E da massa seca da célula, olha só, da massa seca da célula, você tem 2% de polissacarídeos, olha, 15% de proteínas, 6% de RNA, 1% de DNA, fosfolipídios 2% e moléculas, outros íons inorgânicos 4%. Então, perceba a quantidade de proteína que tem na célula. Então, é muita coisa, a gente precisa entender por que isso. Mas antes de entrar nessas moléculas orgânicas, a gente precisa lembrar que a célula ela apresenta substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, ok? E nas as substâncias inorgânicas, a gente tem a água, os sais minerais. Eu vou chamar a atenção para vocês da água. A água é um componente fundamental. Vocês viram que tem cerca de 70% da água da célula é constituída por água. E a água é uma molécula muito importante, ela é imprescindível para a existência e continuação da vida no planeta. Agora, por que a água é uma molécula tão especial? A água ela é composta por um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, né? Esse átomo de oxigênio ele é um pouco mais eletronegativo, os hidrogênios são mais eletropositivos, aí você forma uma molécula que apresenta polaridade, característica esta que vai fazer com que ela seja um excelente solvente para substâncias também polares, ok? As ligações entre os 2 hidrogênios e o oxigênio vai formar um ângulo de 104,9 graus, que é um ângulo perfeito aí para você ter várias outras conexões de várias moléculas e as propriedades que a água apresenta, como, por exemplo, propriedade de coesão, propriedade de adesão, de tensão superficial, de capilaridade, e que são indispensáveis aí para a vida no planeta. Então, a água é uma molécula extremamente importante, fundamental para a vida. Então, a gente tem aí uma organização molecular da célula, onde a gente vai ter os polímeros, que são substâncias grandes formadas por monômeros. Então, tem unidades pequenas que vão se agrupando e formando esses polímeros, que são unidades grandes, né? E a gente tem a variação da estrutura e função desses polímeros. Nós temos os ácidos nucleicos, né, o DNA e o RNA, nós temos as proteínas, temos os polissacarídeos, e eu vou falar rapidamente dessas estruturas que a gente precisa entender esses polímeros para a gente conseguir entender melhor a função celular. Então, os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, por monômeros os nucleotídeos, né, vão se unindo
para formar os ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico, DNA, e deixa eu colocar meu computador aqui para carregar, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. A gente tem também as proteínas, que são constituídas por aminoácidos. Basicamente, os aminoácidos, aí que são utilizados para a formação de proteínas, a gente tem basicamente 20 aminoácidos, né? Tem os polissacarídeos, os açúcares aí no geral, ok? E temos os lipídios, que são formados por ácido graxo mais glicerol, certo? E eles não são polímeros, ok? A gente vai ver um pouco da estrutura dessas moléculas. E aí você tem polímeros complexos, onde vai ter a formação aí de lipoproteínas, né? Você tem as glicoproteínas, nucleoproteínas, proteoglicanos, que essas moléculas, esses polímeros complexos, são extremamente importantes para a formação da matriz extracelular. Então, quando a gente olha para a estrutura química desses polímeros, por exemplo, aqui a gente tem um polipeptídeo, a gente tem um aminoácido, né? Basicamente, você tem um grupamento amina, certo? E um grupamento ácido, né? Um ácido carboxílico, então por isso chama aminoácido. E tem um carbono central, que a gente chama de carbono alfa, um carbono quiral, onde você vai ter uma cadeia lateral aqui, que vai diferenciar, ok? Que vai diferenciar os 20 aminoácidos por essa cadeia lateral, porque esse arcabouço aqui, todos os aminoácidos apresentam. E aí você vai ter, tá fazendo um chiado aqui, eu não sei se é o meu microfone ou é alguém que está com o microfone aberto aí. Vocês estão ouvindo? Tânia? Oi, não estou vendo nem o microfone aberto, não. Não. Tá com chiado aqui. Eu vou tentar fazer sem o meu fone aqui para ver se melhora. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá, beleza. Então, beleza, então eu vou continuar aqui, porque está fazendo chiado, acho que é o problema do meu microfone. Então, a gente tem os aminoácidos que vão se unir através de ligações peptídicas e vão formar aí as proteínas, que são constituídas por vários aminoácidos. Nós temos os nucleotídeos, o nucleotídeo é o monômero que vai se associar para formar os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, tem a base nitrogenada, o açúcar, a pentose, e o fosfato, ok? E aí você vai ter as ligações entre esses nucleotídeos. Então, no centro, por exemplo, a molécula de DNA, que é fita dupla, a gente vai ter no meio as ligações entre as ligações de hidrogênio, entre as bases, e nas extremidades da molécula a gente vai ter as ligações fosfodiéster de fosfato e a pentose. E nós temos os monossacarídeos, que fazem ligações, certo? Ligações, por exemplo, glicosídicas, e vai formar os disacarídeos, e os polissacarídeos são formados a partir da ligação desses monômeros, ok? Aí nós temos os lipídios, que são extremamente importantes, né? A característica geral dos lipídios, eles são pouco solúveis em água, ok? E eles são classificados pela presença de ácidos graxos, a questão da quantidade, né? Pode ser o monoacilglicerol, diacilglicerol, triacilglicerídeos, glicerofosfolipídios, fosfolipídios, de acordo com a cabeça polar que o grupamento aqui polar pode mudar, né? Pode ter uma esfingolina, por exemplo, as prostaglandinas, terpenoides, esteroides. Aqui, por exemplo, a gente tem um colesterol. Esse colesterol, ele é base para a formação aí de vários hormônios esteroides, como os hormônios sexuais, por exemplo, certo? Estrógeno, progesterona, a testosterona, o cortisol, que é um hormônio do estresse, são formados a partir do colesterol.
certo? Aqui nós temos uma cabeça que é hidrofílica e uma cauda de hidrocarbonos que apresenta, que é hidrofóbica, né? Então, essa molécula a gente fala que é uma molécula anfifílica, porque a anfi é 2, né? Apresenta uma parte da molécula que tem afinidade com a água e tem uma parte que é hidrofóbica, que não apresenta afinidade, e aí as ligações entre os carbonos, por exemplo, aqui, você tem uma insaturação, uma dupla ligação que acaba mexendo aqui na conformação estrutural do lipídio, que vai interferir na fluidez da membrana plasmática. Então, a membrana é constituída por uma bicamada de lipídios, né? Que é essa imagem aqui, ó. Você tem essa, e é interessante que, para a formação da primeira célula, precisou formar uma membrana, né? Então, você tinha uma solução que foi englobada por uma membrana, e a partir daí você começa a formar aí as células, aí os seus graus de complexidade. Mas a membrana plasmática, ela é composta por uma bicamada de lipídios, proteínas, então tem diversas proteínas associadas, proteínas integrais, e você tem a formação de glicocálix aqui, né? Associação de carboidratos aí a lipídios, ou formando os glicolipídios, ou associação de carboidratos a proteínas formando as glicoproteínas. É interessante que algumas substâncias, substâncias hidrofóbicas, substâncias polares mais pequenas, sem carga, conseguem passar a água, passam livremente pela membrana. Outras substâncias não conseguem passar. Nós vamos precisar de proteínas para, por exemplo, facilitar o transporte, né? Tem proteínas canais, ou tem sistema de bombas que vão fazer um transporte ativo, que é um transporte contra o gradiente eletroquímico, certo? Agora, resumindo tudo, como a vida funciona? Os organismos, eles nascem com um sistema, com uma programação genética, e esta programação, ela pode ser desenvolvida, as características dessa programação podem ser desenvolvidas desses programas ou não, né? Então, essa programação, ela vem no DNA. O DNA é a molécula que contém informação genética, e essa informação, ela vai ser transcrita a transcrição vai transcrever a informação na mesma linguagem, que é o nucleotídeo, e depois vai ser traduzida em proteínas. E a linguagem aqui vai mudar, porque aqui é nucleotídeo, né? Nucleotídeo aqui muda para aminoácido. Então, eu tenho vários aminoácidos que a gente viu a estrutura se ligando através de ligações superpeptídicas para formar a proteína. E a gente viu que a massa seca da célula tem muita proteína e, portanto, quem vai de fato exercer as atividades, as funções na célula são as proteínas. São as proteínas que vão determinar o fenótipo do indivíduo, as características, ok? Então, eu tenho o DNA vai ser transcrito e traduzido em proteínas. Então, aqui tem a informação, essa informação ela vai ser transcrita, se for uma célula eucarionte lá no núcleo, e vai vir aqui, o RNA vem para o citoplasma, no ribossomo vai ser traduzida, no processo de tradução. Então, a gente tem aqui, quando a célula vai se duplicar na fase S, por exemplo, da intéfase, ela replica o seu material genético, o processo de replicação, né? Então, a replicação, DNA formando RNA, transcrição, e aqui o processo de tradução, esse RNA vai ser lido no ribossomo, vai ser traduzido em proteínas. E as proteínas que vão exercer as funções aí na célula. Por exemplo, a gente tem proteínas na membrana formando canais, a gente tem proteínas com atividade enzimática, que vai catalisar reações químicas. Nós temos proteínas com função de hormônio, como, por exemplo, a insulina, certo? O GH, que são moléculas com estrutura, com aminoácidos na sua estrutura, né, formando peptídeos. Enfim, nós temos proteínas que fazem transporte, por exemplo, a hemoglobina, que transporta oxigênio, está nas hemácias. Nós temos as proteínas que são pigmentos, né, pigmentação da nossa pele, por exemplo, a melanina, enfim, tudo que tem função na célula, basicamente, tem proteína, e tem proteína envolvida nessas funções,
certo? E por isso que a gente fala que o núcleo controla tudo, porque a informação para executar uma função está aqui. Vai ser transcrito em RNA e traduz nessa proteína, e a proteína é que vai executar essas atividades, né? Mas vamos dar uma olhada melhor Vocês estão me ouvindo bem aí, Tânia? Tem um som aqui do lado. A minha A filha gente está está te fazendo barulho ouvindo. ali. Tem uns barulhinhos aí no fundo, mas a gente está tranquilo, tá te ouvindo bem. Tá dando para entender, né? Tem um barulhinho aí, uns burburinhos, mas tá beleza, não fica Beleza. tranquilo. Criança em casa é complicado, né? O Mas eu quê? peço desculpas aí e vamos lá. Não, Vamos dar uma tá olhada tranquilo, Diego, rápida. não esquenta não. Vamos dar uma olhada rápida, bem rápida mesmo, porque eu acho que o meu tempo tá se esgotando, né? E a gente ainda tem um monte de coisa ainda, mas eu vou tentar ser breve aqui. Então, os ácidos nucleicos, como eu falei para vocês, são constituídos por nucleotídeo. O nucleotídeo é composto basicamente por uma base nitrogenada, e no DNA a gente tem as 4 bases, né? Adenina, timina, citosina e guanina. No RNA também tem essas bases, porém no lugar da timina você vai ter a base uracila, e o tipo de açúcar vai mudar. No DNA é uma desoxirribose, enquanto que no RNA é uma ribose. A gente vai ver a estrutura aí, a diferença, né? As bases nitrogenadas também são classificadas em purinas e pirimidinas, e a gente vai dar uma olhada aqui para ver isso, né? Então, basicamente, a gente vai ter aqui, ó, o tipo de açúcar. No DNA, o açúcar é uma pentose, né? Tem 5 carbonos. E aí eu tenho, na verdade, aqui no carbono 2, na ribose, eu vou ter só o hidrogênio, perdeu o oxigênio, certo? Aqui, ó, no caso, é a desoxirribose. O açúcar do DNA é uma desoxirribose. Desox, perdeu o oxigênio, certo? Enquanto que no RNA eu vou ter no carbono 2 a hidroxila. Então, é uma ribose. O açúcar que vai formar os nucleotídeos de RNA, o açúcar que vai formar o nucleotídeo de DNA. Então, nós vamos ter as bases nitrogenadas, né, que eu tenho a uracila, né, que é do RNA, e a timina, basicamente, a gente tem um grupo metil aqui, que vai diferenciar, basicamente, a timina da uracila. E aí nós temos a adenina e a guanina, certo? Que são bases púricas, que vão ter 2 anéis, né? Você tem 2 anéis fundidos aqui, enquanto que as pirimidinas só tem um anel, né? A gente tem um anel de 6 carbonos e um outro anel, um anel imidazólico, que a gente chama aqui. Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem diferença de bases púricas, né, para base pirimídica. O DNA ele foi descoberto, né, em 1869 pelo Michel, e o RNA descoberto em levedura em 1890, certo? E aí a gente tem as diferenças estruturais. DNA é fita dupla, RNA é fita simples. Aí tem um tipo de açúcar, uma ribose, outra desoxirribose, as bases que mudam, e tem essas diferenciações aí, ok? As proteínas, elas são constituídas por aminoácidos, são produzidas a partir do processo de tradução, lá no ribossomo. Elas são muito versáteis, apresentam vários tipos de morfologias e estruturas diferentes. Então, quando eu tenho a cadeia de aminoácidos, eu tenho a estrutura primária, esses próprios aminoácidos vão fazendo ligações, interações, né, ligações de hidrogênio, ou interações de Van der Waals, e vão formando as estruturas em alfa, em beta, e aí você tem estrutura secundária, e aí você tem a associação dessas interações, e aí você vai ter a formação da estrutura terciária e várias cadeias juntas vão formar a estrutura quaternária aí. Algumas proteínas funcionam na sua estrutura quaternária, como a hemoglobina, por exemplo, que eu falei que transporta oxigênio. Então, o grupo amino, como eu já falei, H2, e o C, dupla OH, é a carboxila, e isso aqui é a estrutura básica de um aminoácido, que eu já falei para vocês, através de ligações peptídicas, esses aminoácidos vão se ligando
para formar a proteína. Agora vamos falar um pouquinho das aplicações. A gente conhece toda essa estrutura da célula e como que a gente usa isso aí nas diferentes circunstâncias, né? A gente tem as células tronco embrionárias, né? Essas células tronco embrionárias, aqui no blastocisto, você tem as células totipotentes, que são as células que conseguem, que vão se diferenciar, podem ter um potencial de se diferenciar em tecidos embrionários, certo? E nos tecidos extraembrionários. Por isso que essas células são tão visadas aí, e tem o desejo de utilizar essas células tronco embrionárias, justamente para você conseguir fazer o processo de diferenciação e aí, quem sabe, construir aí um novo órgão, repor um órgão que está lesionado e por aí vai. E aí você tem células pluripotentes, que já passaram aqui, depois já diferenciaram, então depois do blastocisto. Essas células pluripotentes, elas só conseguem se diferenciar em tecidos embrionários, então a capacidade de diferenciação delas é menor do que as células totipotentes, e um pouco mais diferenciada a gente tem as células com multipotentes aqui, certo? Nos tecidos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Esses tecidos embrionários, no desenvolvimento embrionário, vão dar origem aos diferentes tecidos do organismo, ok? Qual o problema do trabalho com células tronco embrionárias, as desvantagens, né? Você tem a origem do material, que daí envolve questão ética, política, religiosa, questão de rejeição, a segurança, né, da questão de formação de tumores, quando você faz o implante dessas células. A vantagem é que você não precisa reprogramar a célula, uma vez que essa célula, você consegue ela se diferencia em qualquer tipo de célula, aí você pode estimular. Ela tem essa alta capacidade de diferenciação, né? Mas aí envolve, porque daí você tem que pegar meio que matar esse embrião, retirar essas células para fazer o processo, e aí envolve toda a questão ética e religiosa, enfim, uma série de questões que são discutidas, que a gente não tem tempo de falar agora, mas que estão envolvidas aí no uso de células tronco embrionárias. Mas a ideia é de você pegar essa célula e fazer com que ela se diferencie em uma célula, por exemplo, de um órgão que está lesionado e repor essas células, ou até, quem sabe, criar um novo órgão, né? Mas tem uma descoberta nova aí de você conseguir pegar a célula diferenciada, né, usando alguns tipos de vírus, o lentivírus, por exemplo, você infecta essa célula e essa célula ela é reprogramada. E aí você consegue pegar essa célula e fazer a reprogramação dela para ela se diferenciar em qualquer outro tipo celular, né? Qual a vantagem desse processo de pluripotência induzida? Você não tem os problemas éticos, religiosos, não há rejeição porque você vai pegar do próprio paciente, ok? Quem descobriu isso aqui, essa técnica, foi o Dr. Shinya Yamanaka, né? Uma grande descoberta aí na biologia, é justamente pegar a célula adulta e fazer esse processo nela, e essa célula, então, você consegue fazer o processo de desdiferenciação e depois maturar ela e formar aí as diferentes células do seu interesse, como, por exemplo, eu posso pegar essa célula e diferenciar ela num neurônio específico, um neurônio dopaminérgico, ou num astrócito. E aí a gente pode trabalhar aí com modelamento de doenças, descoberta de fármacos usando essas células, a questão de toxicidade, terapia celular. Então, abre vários caminhos aí, várias estratégias que podem ser utilizadas aí com essas tecnologias. A gente tem também o melhoramento genético. Tânia, quando o meu tempo estiver muito apertado, você me avisa aí, porque se deixar eu falando aí, eu vou falar muito. Se puder dar uma aceleradinha aí, tá? Eu vou acelerar então para a gente encerrar. Mas está chegando o fim já, vai ser bem, bem breve. A gente tem a parte de melhoramento genético, é muito utilizado, né? Se a gente pensar no estado de Rondônia, por exemplo, que tem a grande atividade aí, a parte de agropecuária,
A soja, né, modificada, você tem muita utilização aí de animais com melhoramento genético, né? Então, o melhoramento genético, na verdade, é você fazer alterações no genoma, no epigenoma, para melhorar traços, algumas características que sejam do seu interesse. Você pode fazer isso em qualquer tipo de organismo, né? É a famosa tecnologia do DNA recombinante. Então, o que a gente faz? A gente pega o DNA da célula que é do interesse, a gente isola esse DNA, e aí a gente usa enzimas de restrição, são enzimas específicas, como se fossem tesouras moleculares, que vai lá cortar o meu DNA naquela região específica do meu interesse. Aí eu vou na bactéria, a bactéria ela possui um DNA extra, um plasmídio, eu pego esse plasmídio bacteriano, que vai ser o meu vetor, eu vou usar essas enzimas, corta, e aí a gente vai ligar esse gene meu de interesse nesse plasmídio, eu coloco esse plasmídio agora na bactéria, e a bactéria vai fazer o processo vai fazer várias cópias aí, no processo de replicação da bactéria, ela vai replicar esse DNA e vai criando várias cópias, e depois a gente faz as nossas coleções genômicas, né? Aqui, por exemplo, só para vocês ficarem mais próximos da realidade aí, é muito utilizado aí, por exemplo, vocês já ouviram falar do milho BT. O milho BT nada mais é do que o gene do Bacillus thuringiensis, que produz uma substância inseticida. Ele foi colocado, né, esse gene foi colocado no plasmídio bacteriano, desenvolveu aqui, fez várias cópias, introduziu na célula vegetal, através de processo de propagação. Você tem, então, a geração de milho, desse milho, que é resistente, por exemplo, a lagarta, o negócio da espiga lá, que me fugiu o nome agora, mas tem a lagarta que afeta a espiga lá do milho, e esse milho ele apresenta resistência, assim como as sojas que são utilizadas, por exemplo, a soja reed, que é uma soja que é resistente aos produtos que são utilizados para matar as daninhas, e não mata a soja, né? Porque se matasse a soja, aí já era, se perdia toda a produção. Você tem processos de clonagem, ok? Que você pega a célula do indivíduo, você tem um indivíduo que... Eu acho que é Helicoverpa, não é isso? Oi? Helicoverpa, o nome dela? Eu acho que que é o que causa o problema no cartucho, né? Eu não me lembro o nome, mas, enfim, acho que é esse aí mesmo, eu acho. Não me lembro. A gente tem também o processo de clonagem, então você pode pegar um animal do seu interesse, né? Aí você retira o núcleo da célula do animal do seu interesse, pega uma célula, retira o núcleo dela, põe o núcleo nessa célula e estimula, faz estímulos elétricos para essa célula se passar por processo aí por eletrofusão, né, esse núcleo ele vai entrar na célula, essa célula vai ter um material genético do seu interesse, e aí você estimula essa célula para se replicar e formar aí o embrião. Você implanta esse embrião na barriga de aluguel, e aí você tem o indivíduo do seu interesse. Okay? Isso é um processo de clonagem, né? Tem a clonagem da ovelha Dolly, que é bastante conhecida. Tem a parte de sequenciamento de DNA, eu separei um vídeo aqui, mas acho que não vai dar tempo de passar, a gente está com um tempo curto aí. Mas esse sequenciamento, você consegue pegar o material genético, né, e sequenciar, e aí você tem os padrões aqui que você compara com o material que você analisou, sequenciou, e você consegue, por exemplo, fazer um teste de paternidade, você consegue desvendar um crime através dessa técnica de sequenciamento. Um exemplo clássico dessa tecnologia de DNA recombinante é você pegou o gene da insulina humana, então a gente pegou a célula lá da célula beta-pancreática e produz a insulina, portanto, lá tem um gene, né, é uma sequência do DNA que vai ser traduzida na proteína insulina, e aí você pega esse gene, isola o gene, põe num plasmídio bacteriano, e aí coloca para replicar na bactéria, a bactéria vai replicar isso aí, e vai produzir insulina humana. A bactéria produz insulina humana, porque antes a gente usava insulina de porco e tinha muita rejeição.
Hoje não, hoje você vai na farmácia, quem é diabético, né, apresenta o diabetes tipo 1, vai na farmácia e compra insulina humana e toma normalmente através dessa tecnologia. Tem os ciborgues, que na verdade, para você produzir próteses, que leiam o pensamento da pessoa, e aí você tem umas próteses com uma qualidade maior. Tem um exemplo dessa barata aqui, que é utilizada, você usa o controle para poder controlar os movimentos dessa bactéria. E, para finalizar, a CRISPR, que é uma tecnologia que você consegue editar o DNA, né? Então, você tem enzimas, um exemplo clássico é a Cas9, que corta o DNA em segmentos específicos. E aí você poderia cortar o DNA numa posição específica e reparar isso aí, certo? Porque se tem uma mutação lá, você vai lá naquele gene específico, corta, repara e consegue, então, fazer um reparo. Isso é uma proposta nova, né? Tem os cientistas que fizeram a descoberta, as duas, a Jennifer e a Emanuele, publicaram, né, em agosto de 2012. Em janeiro, o outro cientista, o Zeng, também fez uma publicação no mesmo sentido. Então, há toda uma discussão, né, questão até de vislumbrando aí o prêmio Nobel desses 3 cientistas. E, resumindo tudo isso, a CRISP, você consegue, então, ter a perspectiva de modelos de doença animal, de se produzir células tronco, terapia gênica, produzir plantas transgênicas resistentes a doenças. Então, são possibilidades utilizando essa enzima aí, a Cas9, mas não tem só a Cas9, tem várias outras e até melhores, que são menores, e aí você consegue trabalhar mais facilmente cortando esse DNA e fazendo as edições, né? Teve toda uma polêmica e saiu nas redes sociais aí, do chinês que fez a primeira edição em embriões, né? Tem os gêmeos, né? O pai apresentava a HIV, e eles fizeram, então, a edição desses embriões para esses bebês se tornarem resistentes aí ao HIV. E aí tem toda a discussão ética, o risco de ocorrer alteração no DNA de outras... de ocorrer alteração do DNA e comprometer funções do organismo, né? E, por último, não é constituído por célula, então tem toda uma discussão se é ser vivo ou não, são os vírus, né? E a bola da vez, agora falando em vírus, é o SARS-CoV-2, que causa a doença, a COVID-19, né, que ele é altamente patogênico, causa uma série de problemas inflamatórios, tem uma explosão de citocinas inflamatórias que são produzidas nos alvéolos pulmonares, tem todas as alterações que dificultam o processo de respiração, e não existe ainda uma terapia antiviral ou vacina eficaz comprovada, então precisa de isolamento social, de toda a parte de controle de higiene, de uso de máscara, de álcool, enfim, para não ter contaminação. E tem um vídeo aqui, eu não sei se dá tempo ainda passar, mas eu posso colocar o link depois para vocês assistirem, Tânia, se for o caso. Quanto é o tempo do vídeo, Diego? O vídeo é bem curtinho, viu? Acho que são 2 minutinhos. Então passa, acho que dá tempo, sim. É bem curto mesmo, acho que vale a pena, viu? Eu peço desculpas aí pelo tempo aí que estava já meio passado, mas tem muita coisa para falar, né? Fazendo para combatê-lo? O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, é um vírus GNMA e sua origem foi identificada na cidade chinesa de Wuhan, que tem um pouco mais de 11 milhões de habitantes, e se propagou para o mundo todo, levando a uma pandemia. Os coronavírus são uma grande família de vírus que infectam principalmente animais e levam esse nome porque é um formato parecido com a coroa. Na parte externa do vírus, existe uma camada de proteínas, como a proteína spike, que aderem nas células humanas e possibilitam a entrada e infecção do vírus.
E são essas proteínas os principais alvos de estudo dos pesquisadores. No mundo todo, os cientistas estão buscando diferentes formas para acabar com o coronavírus. E os principais estudos são para a criação de vacinas e fármacos que auxiliam no tratamento, evitando assim o desenvolvimento do vírus no organismo e impedindo a manifestação da doença. A Organização Mundial da Saúde definiu que a doença respiratória provocada pela infecção do novo coronavírus deverá ser chamada de Covid-19. E, mais uma vez, nossos cientistas lutam para encontrar formas eficientes para o tratamento de pacientes com Covid-19. E, na era da edição genômica, um grupo de pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, liderados pelo Dr. Geraldo Passos, estão desenvolvendo um sistema para introduzir mutações pontuais em um gene humano e, com isso, enfraquecer seletivamente a interação da célula humana com o vírus SARS-CoV-2. A ideia é usar uma ferramenta de edição genômica capaz de editar o DNA de forma pontual e específica. Essa técnica de edição genômica é chamada de CRISPR e permite inserir ou deletar nucleotídeos únicos ou até genes inteiros do DNA. Estudos mostram que a enzima ACE2, enzima conversora de angiotensina humana 2, crucial para o controle da pressão arterial, também é o receptor principal do vírus SARS-CoV-2. Assim, o grupo liderado pelo Dr. Passos levantou a hipótese de que um tratamento usando CRISPR-Cas9 poderia preservar a atividade biológica da ACE2, embora reduzindo a sua capacidade de se ligar ao vírus. Nesse estudo, ferramentas de modelagem proteica estão sendo usadas para avaliar o efeito da substituição de resíduos específicos de aminoácidos na alfa-hélice da ACE2 que estão implicados na ligação com o vírus SARS-CoV-2. O efeito desestabilizador das mutações editadas podem enfraquecer a interação de interface entre a ACE2 alfa-hélice das células humanas e o vírus SARS-CoV-2, preservando assim a estrutura helicoidal da ACE2. Essa é mais uma pesquisa promissora que está sendo desenvolvida por pesquisadores brasileiros na Universidade de São Paulo. A ciência é conhecimento e descoberta. Se está escuro, peço que acenda a luz da ciência. Estar com vocês aqui, eu tenho feito questão de... Fechar esses trem tudo aqui. Então, Tânia, basicamente o que eu ia falar era isso, né? Desculpa aí ter que falar correndo por causa do tempo. Mas as bibliografias, a gente tem o Albertinho aqui, o Fundamentos, que é mais resumido, tem a Bíblia da Biologia Celular, que é a Biologia Molecular da Célula, e tem quem é do ensino médio aí, os livros do Amabis, que são excelentes, que eu super indico, ok? Então, muito obrigado pela atenção, obrigado novamente pelo convite, e a frase final aí para vocês: não importa o quanto você sabe, o que realmente importa é o quanto você se determina a aprender. Vamos continuar na luta, na batalha, defendendo aí as nossas instituições públicas, os nossos institutos, as nossas universidades, o centro de pesquisa, defendendo a ciência. E eu termino a minha fala por aqui, estou aberto aí a perguntas. Obrigado. E vamos acender a luz da ciência. Muito obrigada, excelente palestra. O aluno Lucas Taylor está pedindo, professor, mostra de novo os livros, por favor. Agora vamos iniciar as perguntas. Vocês podem fazer aqui no Talk, que a gente vai ler para o palestrante e ele vai responder, ok? Vamos iniciar?
Vamos aproveitar, gente. O pessoal tá meio inibido aí, eu não entender nada ou entender tudo, né? Nayara, dá uma puxada aí nos alunos. Pessoal, tomaram café da manhã? Acho que não, né? Pessoal, aproveita a oportunidade para perguntar ao professor Diego, se caso tenha ficado alguma dúvida. Só lembrando, pessoal do primeiro ano, essa parte de DNA, né, do núcleo da célula, a gente ainda vai estudar no terceiro bimestre, tá? Mas caso tenha ficado alguma dúvida ou alguma curiosidade que queiram perguntar, pode aproveitar a oportunidade, já vão aproveitando esse momento para já começar o interesse pelo assunto. A Jennifer perguntou aqui se poderia falar de forma resumida a diferença de célula eucarionte e célula procarionte. A célula procarionte, Jennifer, ela não apresenta envoltório nuclear, certo? E é uma célula pobre em organelas membranosas. Enquanto que a célula eucarionte, tem um núcleo verdadeiro, e é uma célula rica em organelas membranosas, tem uma complexidade muito maior, né? Resumidamente é isso. Entendeu? Então, célula procarionte é uma célula mais primitiva, não apresenta envoltório nuclear e é pobre em organelas membranosas. E a eucarionte apresenta envoltório nuclear e é rica em organelas membranosas. Eu quero falar que eu gostei bastante da forma que você iniciou. Você iniciou bem lá do básico mesmo, lá do ensino fundamental, e foi atingindo um nível de complexidade maior, assim, e a gente, assim, foi acompanhando o nível de complexidade, porque é muito difícil, realmente, é um assunto complexo, né, a gente entender essa questão de biologia celular, todo mundo tem bastante dificuldade, mas eu gostei muito da forma didática que você explanou aí o assunto. Parabéns. Obrigado, Tânia. Lécia pergunta em relação às vacinas. Então, Lécia, as vacinas, na verdade, é o que a gente mais almeja, né? Que a vacina é o que vai, de fato, resolver o problema. Mas eu acho que, na verdade, eu sou muito otimista, né? Eu acho que a gente vai conseguir aí, no futuro próximo, ter uma vacina eficiente, como já foi desenvolvida aí para várias outras doenças, né? Eu acredito que sim. A gente já tem aqui na Unifesp, já está sendo testada a vacina produzida em Oxford, está sendo testada aqui já. Então, quem sabe a gente já tenha sucesso em breve aí, e seja realmente eficiente e segura a vacina, né? A Carla, as células não estão presentes nos vírus, Carla, isso mesmo, os vírus são acelulares, então, por eles serem acelulares, eles não têm metabolismo próprio, eles precisam estar dentro de uma célula de hospedeiro para se replicar, ok? Então, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, a gente está na expectativa, né, de que em breve a gente tenha uma vacina de fato eficiente aí para resolver todo esse problema e a gente poder voltar à nossa vida normal, né, ir para o instituto, ter as nossas aulas presencial, ter interação, rever nossos amigos, voltar à nossa vida normal, né?
mas por enquanto vamos ter um pouco de paciência e lidar da melhor forma possível com essa situação, né? Cuidar de nós mesmos, cuidarmos da nossa família, das pessoas queridas, isso é importante. Manter um equilíbrio emocional nesse momento tão difícil, né? A verdade é aí, porque assim, quando o vírus ele entra no organismo, ele é um corpo estranho, e aí o sistema imunológico vai reagir contra esse vírus, né? E aí tem a especificidade de cada organismo. Cada sistema imunológico, ele tem o seu funcionamento próprio, né, peculiar. Então, alguns organismos, esse sistema imunológico ele é ativado com maior intensidade, outros com menor intensidade. E aí gera essa questão sintomática, né? Mas está relacionado também, obviamente, com a questão de saúde do indivíduo, né? Se o indivíduo está bem de saúde, não tem doenças associadas, isso acaba favorecendo uma recuperação aí muito rápida e, às vezes, até assintomática. Por isso que é importante a pessoa ter uma dieta equilibrada, dormir bem, né? Praticar exercício físico, o corpo está bem, o sistema imunológico bom para, caso tenha uma infecção, a gente consiga, esse sistema imunológico vença o vírus, né? Qual a diferença entre o vírus da Covid-19 e o HIV? Porque até hoje não encontram uma vacina para o HIV. Então, quando a gente trabalha com o vírus é muito complicado. Assim como tem as vacinas e os estudos estão aí sendo testados em todos os tipos de vírus que causam doenças, né? Algumas têm sucesso, outros não. Como o mundo inteiro está olhando agora para esse vírus, que é um vírus que é um pouco diferente, né, do vírus HIV. O HIV ele é transmitido através de transfusões sanguíneas, contato sexual, né, relação sexual sem uso de preservativo, né, então é um vírus que a forma de infecção dele é bem diferente do Covid, né, então se tem uma certa segurança, né, se você tem uma relação com segurança, usar preservativo, você não vai ser contaminado, né, ou não fazer uma transfusão de sangue sem ter feito os exames desse sangue e tudo mais, tomar os cuidados necessários. O Covid não, você pode, numa distância próxima aí de 1 metro e pouco, você pode ser contaminado pelo ar, então é um negócio, é um vírus que a gente precisa tomar mais cuidado, né? Mas assim como tem a busca de vacinas para o Covid, tem aí há muito tempo. O problema do vírus, por exemplo, o HIV sofre muitas mutações, né? Então você acaba tendo dificuldade de controlar o vírus. A gente não entende ainda muito bem o SARS-CoV-2, né? Professor, temos vírus como o da AIDS, que vem dificultando a vida de várias pessoas, e até hoje não temos cura. Em contraponto ao do Covid, já temos vários testes se mostrando eficientes. O senhor acha em relação a isso? Acha que é a relação econômica e grandes farmácias? Tem essas teorias da conspiração e, de fato, no mundo capitalista, a gente não sabe, de fato, que interesses estão por trás de tudo isso, então, não dá para, eu não sei te responder. Obviamente que tem muitos cientistas sérios trabalhando, né? Mas não sei, eu acho que ainda não tem mesmo a vacina. Pelo menos pensando nos cientistas aí das universidades, das instituições públicas que trabalham aí de forma independente, que não tem, às vezes, associação com nenhuma indústria farmacêutica aí. A Mila perguntou se vírus é considerado um ser vivo. Bom, essa é uma pergunta complicada, né? Tem toda a controvérsia, porque a teoria celular diz que os seres vivos são constituídos por célula. E aí você tem o vírus que é acelular, né? Então o vírus acaba fugindo um pouco dessa teoria e há uma controvérsia aí de entendimentos, né?
Após achar a vacina para o coronavírus, o senhor acha que precisará de quanto tempo para voltar tudo ao normal? Se a gente achar a vacina que realmente seja eficiente, aí imunizando todo mundo, aí tudo volta ao normal. Né? Se conseguir produzir em larga escala e conseguir imunizar todas as pessoas, acho que volta num prazo não muito longo, acho que é rápido, né? Desde que você consiga produzir essa vacina em larga escala, né? Então, normalmente o sistema imunológico, quando ele entra em contato com o vírus, e ele fica com essa memória imunológica, né? Mas, embora alguns casos aí, parece que já tem alguns casos descritos de reinfecção. Então, ainda é muito cedo para a gente ter essa resposta precisa. Em geral, é isso que a vacina faz. Você atenua o vírus e aí você administra a vacina no indivíduo, né? Pode ser uma vacina atenuada, né? E aí essa vacina vai produzir, o sistema imunológico vai produzir anticorpos. E aí, quando você realmente entrar em contato com o vírus, você já tem resposta imunológica. Mas no caso do Covid, como é um vírus novo, a gente não sabe ao certo ainda como ele vai como o organismo vai se comportar, né? E como o próprio vírus vai se comportar ao longo do tempo, processos de mutação e tudo mais. Professor Diego, eu li algo a respeito sobre esse vermífugo, né, que os médicos estão recomendando, estão prescrevendo para os pacientes, né? E, inclusive, a minha mãe foi no médico e ela falou, ela reclamou que estava com muita dor no corpo e tal, porque tem muita gente com, assim, psicologicamente, de tanto falar da doença, a gente acha que está doente, né? Está acontecendo muito isso também, né? Mesmo que a gente não esteja. E aí ela foi no médico, daí ele passou lá vitamina D, passou várias vitaminas e passou o vermífugo, né? Esse vermífugo que está sendo prescrito. E daí eu li que, por conta de tanta gente estar tomando esse vermífugo nesse momento, pode criar uma resistência, porque ele é indicado para piolho, né? Pode criar uma resistência para o piolho no próximo ano, na época do verão. O que você pensa sobre isso? Assim, vai dar problema com os pais aí para cuidar dos piolhos das crianças no próximo ano, no É, próximo verão? é possível, né, quando tem esses usos indiscriminados de medicamentos, seja antibióticos ou esses outros medicamentos aí, você pode selecionar, né, fazer uma seleção de organismos resistentes e aí ter realmente esse problema. Pode ocorrer, sim. A cloroquina ajuda ou atrapalha no combate do vírus? Boa, a maior parte dos artigos de estudos randomizados que foram feitos aí, você tem efeitos colaterais importantes, em que, de fato, a cloroquina está sendo descartada aí. Muitos países não estão usando cloroquina mais, inclusive os Estados Unidos, que foi quem quis lançar a cloroquina, né? Você tem uma série de efeitos colaterais, arritmias que são geradas aí com o tratamento. Aí as pessoas falam, mas todo mundo tomava a hidroxicloroquina para tratar malária, para tratar lúpus, mas o organismo estava em uma circunstância totalmente diferente, né? Essas doenças, a fisiopatologia dessas doenças é diferente da Covid. Então não dá para fazer essa comparação, certo? A fisiopatologia das doenças são diferentes. Então, se eu tenho um medicamento que é para tratar diabetes, não posso usar, dificilmente esse medicamento vai tratar depressão, gente. A gente precisa ter bom senso nas coisas, né? Fazer essa leitura mais crítica. Né? E, obviamente que no desespero as pessoas estão usando e estão tentando, né? Mas os estudos clínicos aí, os grandes trials, não mostram esses efeitos aí positivos da cloroquina. Então tem que tomar cuidado com o uso da cloroquina.
Não tem esses medicamentos, não gera imunidade, então é besteira tomar isso aí. Mas, enfim, o povo no desespero sai fazendo um monte de coisa, né? Lamentavelmente. Isso mostra o quanto as pessoas não têm, falta conhecimento mesmo, né? Leitura. Eu diria que é uma alienação muito grande mesmo, né? E sem falar da politização que criou em cima da cloroquina aí, né? Que aí quem apoia Bolsonaro toma a cloroquina e defende a cloroquina. Quem não, aí eles acham que quem não defende porque é contra o Bolsonaro, que quer derrubar o governo, enfim. Essas coisas aí que eu acho que são muito contraproducentes aí para a situação que a gente está vivendo hoje. O país deveria estar unido e não polarizado, né? Então, é aí que a gente entende o quanto é importante a popularização da ciência, né? Para as pessoas entenderem todo o trâmite, né? Igual cloroquina, o vermífugo, isso daí foram experimentos feitos em células, em laboratório. Não teve todo o trâmite de fazer experimento em animais, depois em seres humanos e tal, até chegar no momento que você vai para o mercado, né, que é liberado para o consumo, né, então é eficaz, tem os efeitos colaterais, mas é eficaz. Então, assim, a gente vê como educadores que somos, o quanto é importante a gente dar a importância para popularizar a ciência e a iniciação científica na educação básica, né? Porque isso aí está fazendo muita falta nesse momento, né? Olha como que, às vezes a pessoa pensa assim, criar a vacina, né? Criar a vacina hoje. Opa, amanhã a vacina está aqui, todo mundo já vai ser vacinado. Então, assim, é legal, quanto mais a gente tentar popularizar, para as pessoas entenderem todos os trâmites e ter essa paciência de não ir para as fake news, assim, né, como a gente está vendo. Não, é assim que funciona, a ciência funciona assim, é dessa forma, e vamos entender todos os trâmites e esperar o momento certo para ter o tratamento adequado. Eu acho que isso é muito importante para a gente fortalecer isso nesse momento. Com certeza, Tânia, acho que é fundamental, né? Infelizmente, a gente vive uma sociedade que valoriza pouco a ciência, que lê, que faz pouca leitura, que se informa pouco e que entra nessas informações aí de WhatsApp, de Facebook, que de fato desinforma mais que informa, né? Gente, mais algum questionamento, mais alguma pergunta? O pessoal está falando aqui do boldo. Bom para o estômago, né? Para o fígado. Para o fígado, é bom. Mas não adianta você tomar boldo e achar que vai sair, aí não vai pegar coronavírus, né? É igual tomar ivermectina e achar que está livre do coronavírus, ou cloroquina, qualquer outro fármaco aí. O fato, gente, é que não tem um remédio eficiente, a gente não tem ainda. Então, a melhor forma de cuidar é o isolamento e o uso aí das máscaras e tudo mais. Tereré, se for compartilhada, aí vai piorar a situação, né? Eu acho que precisa ter o que, mas assim, Thaís, a situação é de você
fazer teste com segurança, né? Você não pode sair testando qualquer medicamento aí sem ter o mínimo de segurança. Acho que a discussão maior é essa, né? E a gente já viu que tem vários estudos robustos mostrando que a cloroquina, inclusive no Brasil, procura se jogar no Google aí, tem um estudo que estava sendo desenvolvido em Manaus, a Fiocruz, e acho que a Fiocruz e outra organização em Manaus, e eles interromperam o estudo. Foi interrompido o estudo com cloroquina, certo? Então, porque os efeitos colaterais são muito graves, né? E você pode ter arritmias fatais levando de vida a óbito. Então, a gente precisa ter cuidado. Eu sei que é uma situação difícil, todo mundo fica ansioso e no desespero, mas vamos tomar cuidado e ouvir a ciência, que é quem dedica a vida a estudar, a testar, e a gente, de fato, tem os medicamentos com segurança e tem todo um trâmite, como a Tânia falou, de desenvolvimento desses medicamentos aí. E a gente precisa tomar esse cuidado, né? Não é porque a gente não tem nada, a gente pode tomar qualquer coisa. Acho que a gente tem que ter o bom senso aí, mas, obviamente, que boa parte dos médicos tem esse bom senso e em momentos críticos, onde não tem opção, eles estão fazendo as prescrições aí para cada caso, né? Então, acho que o médico é a melhor pessoa para fazer aí, indicar o que há de melhor aí no momento. Os testes rápidos não são tão eficazes devido à sua especificidade mesmo, né? A especificidade de reconhecer o produto viral, né? Aí você tem a reação de antígeno, anticorpo, e às vezes tem falha, né? Então, você fazer uma PCR é muito mais eficaz do que esses testes rápidos, né? Se mais ninguém tiver mais uma pergunta, nós poderíamos encerrar. Nayara. Muito obrigada, professor, pela palestra, por esclarecer as dúvidas dos alunos agora no final. Foi excelente. Adorei mesmo, pegou todos os aspectos que eles veem tanto no ensino médio, no nível mais aprofundado que atingiu os alunos da graduação. Muito grata pela palestra. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Obrigada, Diego. Um Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom Tchau. para vocês. Se cuidem. A lista, gente, rapidinho, o pessoal vai colocando a lista e daí vão saindo da sala, tá bom?
Vamos lá, gente, saindo da sala. Vamos lá, preciso fechar a sala. Bonitona, vamos sair. Karine, Karine Dobbs.